Então, doutor Cássio, algumas pessoas têm feito umas perguntas recorrentes, né? Em relação à menopausa. Vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os efeitos que a menopausa pode gerar no organismo e os principais hormônios envolvidos nessas alterações? Quais são os efeitos que a menopausa pode gerar no organismo? Isso. Na menopausa vai ocorrer a falta, né, de alguns hormônios para a mulher, principalmente estrógeno e progesterona, principalmente. E o que vai acontecer são todos os efeitos decorrentes da falta desses hormônios, desde perda de energia, de vitalidade, de vigor mental, com tendências à perda de função mental, de Alzheimer, de cognição mesmo, de memória. Na mente ainda tem muitas alterações de sono, alterações psiquiátricas, com ansiedade, depressão, perda de vigor corporal também, com a perda do estrógeno e da progesterona, com mais flacidez em pele, envelhecimento precoce da pele, envelhecimento dos cabelos, muito mais flacidez, perda de massa muscular, perda de massa óssea, né? Tanto é que é um fator de risco forte para a osteoporose, perda também do vigor sexual, ocorre muito em muitas mulheres, menor libido, menor desejo, menores orgasmos, mais ressecamento vaginal, perda de lubrificação vaginal. Em alguns casos que fazem atrofia vaginal mais importante, começa a ter até incontinência, que muitas mulheres confundem com incontinência daquelas que é por lesão pélvica de vários partos e tudo mais que tinham passado. Muitas vezes é só atrofia. Enfim, isso que pode acontecer pela falta desses hormônios. Os hormônios principais são realmente estrogênio, progesterona. Em alguns casos há uma deficiência também de testosterona e merece ser avaliado caso a caso. Bastante coisa. Muita coisa, né? Isso que é importante repor né? Demais. Então, e quais são os benefícios que a reposição hormonal causa nesse pessoal que tem menopausa? Olha, eu gosto sempre de falar, do mesmo jeito que eu falei que pode causar isso tudo, se você for fazer a reposição adequada, você vai prevenir isso tudo, diminuir isso tudo, ou realmente curar isso tudo quando isso existe. Algumas mulheres sentem muito, algumas dessas queixas, alguns desses sintomas. Algumas mulheres têm muitas alterações que são sexuais, de ordem sexual, outras não alteram nada a parte sexual. Muitas mulheres têm mais alterações psiquiátricas, então isso vai ser corrigido, vai ser resolvido. Há uma alteração também que eu não citei, né, que é da composição corporal. Há uma tendência a ganhar gordura abdominal, de perder bumbum, perder coxa, perder aquele formato feminino. Você vê que toda vovó não perde aquele formato feminino, né? Então, o que você vai ganhar, o que você vai conseguir com isso é correção de tudo isso que você está sentindo. E menor propensão ao desenvolver todos esses problemas. Porque não quer dizer que você não vai ter uma ansiedade, não vai ter um distúrbio de sono pela reposição. Só que pela deficiência hormonal você não vai ter. Essa causa, que é uma causa forte, está corrigida. Você pode ter por outras coisas. Por natureza, por perrengues, entendeu? Muitos pacientes, quando eu pergunto, eu sempre pergunto se ainda menstrua, né, se chegou na menopausa. Aí ela fala que depois que colocou o chip ou teve alguma reposição hormonal, que ela não sente mais nada. Não sente mais nada, é isso. E tipo assim, é outra pessoa. Muda, é um relato muito comum em todo mundo que faz a reposição hormonal. As mulheres que são mais enfáticas em falar sobre isso são aquelas que tiveram muitos sintomas, entraram com a reposição, corrigiram tudo e falaram, poxa, eu não quero ficar mais daquele jeito de antes. Então tem um público muito grande que entra nisso e toda mulher vai cair para isso em algum momento da vida. Não tem jeito não. Fazer o quê, né? E quais os riscos quando uma pessoa realiza esse procedimento com um profissional que não é qualificado? Esse procedimento que você fala é reposição hormonal? Isso, reposição hormonal. Pô, você vai estar fazendo as coisas no escuro, né? Muita gente faz reposição hormonal sem saber que está fazendo reposição hormonal. Muita gente está lá cheia de sintoma e acha bonito ficar se entupindo de comer soja, de tomar maca peruana, de tomar tríbulos, de tomar chá de folha de amora. Isso é um tipo de reposição com hormônios vegetais. Muita gente, infelizmente, cai com alguns colegas que não estão tão atualizados e ficam prescrevendo hormônios sintéticos ruins, que ficam causando outros problemas, não resolvem por inteiro a situação da paciente ou causam outros riscos. Todo mundo já ouviu falar daquela história de hormônio câncer. Isso foi real, isso existiu, com o uso de alguns hormônios sintéticos na década de 90. É tão trivial, tão antigo isso, que chega a ser ridículo a gente verificar esse tipo de associação hoje,
mas tem colegas ainda que trabalham com medicações antigas, infelizmente. Tá bom, então que passam doses a mais também, ou a menos do que a a pessoa mais, a precisa. menos, tem todo tipo de experiência, entendeu? Nem todo mundo tem tanta experiência, tanta expertise para trabalhar com a questão hormonal. Então tem que ser algo realmente bem cuidadoso. Não é simples. Ou então a pessoa também pega, compra em algum lugar, toma, né? As mulheres normalmente não fazem muito isso. A gente vê muito isso da galera de academia, marambeira, homem. Mas mulher normalmente é mais cautelosa. Mulher é mais cautelosa. Justamente nessa parte, né? Nessa Perfeito. na época da menopausa. A gente não vê isso muito com mulher, não. A gente vê mais esses usos vegetais que as mulheres não sabem que é uma reposição e ficam praticando por desconhecimento mesmo. Entendeu? Entendi. Certo. Então, uma paciente perguntou: injetei hormônio no corpo sem necessidade fisiológica, sem um profissional me acompanhando, e agora estou sentindo efeitos colaterais. O que devo fazer? Peraí, injetou que hormônio? Foi para performance? Para que foi? Na verdade, pelo que eu entendi, foi em relação à menopausa. Deve ser os hormônios que estavam Não entendi. com falta, né, na época da menopausa. É aquilo que eu falei. Em algum momento, quando a gente não faz nos melhores formatos possíveis, a gente tem mais chance de errar. Pode ser que dê certo? Pode. Eu já vi paciente que chegava tomando anticoncepcional direto e falava, tô ótimo. Que era um hormônio sintético, com vários perrengues, mas a mulher seguia com aquilo. Então, o ideal é a gente sentar, avaliar, para ver o que foi que não deu certo, entender o porquê e partir, depois de uma avaliação cuidadosa, partir para uma reposição adequada. Depois de tudo avaliado, tudo bem indicado, uma reposição correta, com bioidêntico, que aí a gente vai corrigir esse problema. Certo. Então, o famoso chip hormonal, que é o chip da beleza, pode ser usado por qualquer pessoa em qualquer idade? Peraí. Bora lá. Independente de questão hormonal, o chip da beleza é um nome popular que a gente não usa, a gente trabalha realmente referindo como pallets ou implantes hormonais. Não é qualquer idade, a gente não sai colocando, por exemplo, para criança. Mas a partir do momento que a gente tem um paciente, normalmente adultos, com uma boa indicação do uso, qualquer idade daí para frente, até 80 ou 90 anos, é muito bem indicado, muito bem tolerado, tá certo? Tem pacientes que, por exemplo, eu tenho pacientes adolescentes, que descobriu endometriose severa, grave na adolescência, jovens, não tem nem 18 anos, e se beneficiou demais com implante com gestrinona. Então, a partir daí, qualquer idade, sim. Mas abaixo da puberdade e adolescência é muito raro haver alguma indicação eficaz, tá bom? Certo. E qual a diferença do chip da beleza com o DIU de Mirena e o adesivo hormonal? Pronto, bora lá. O implante hormonal, nada de chip da beleza. O implante hormonal, ele é um tubinho de silicone que a medicação fica dentro dele. A gente coloca no subcutâneo, ele libera a medicação ao longo de um ano inteiro, normalmente 12 meses. Esses são os de silicone. O DIU Mirena, ele também pode ser considerado uma espécie de implante, só que ele fica ali no corpo do DIU, ele é introduzido via vaginal e vai durar 5 anos liberando o levonorgestrel, que é um anticoncepcional naquele formato muito interessante, por 5 anos. Então, um está no formato intravaginal, é um hormônio sintético e tem aquela única finalidade de ser anticoncepcional. O outro tem várias outras finalidades, que é o chip, o implante. Agora, o adesivo, na verdade, a gente tem adesivos para reposição hormonal, de estrogênio, como Sandrena, por exemplo, e tem adesivos que são até mesmo anticoncepcionais, que tem finalidade de anticoncepção, eu não gosto, não prescrevo, eu acho realmente ruim sua forma de uso, eu acho ruim os seus efeitos também a médio e longo prazo no corpo feminino, então praticamente não os prescrevo. Para reposição hormonal, embora tenha hormônio até bioidêntico no adesivo, é muito desconfortável, você ficar com o negócio pregando no corpo, se você suar ali, aquele negócio desprega, não absorve bem. Não gosto do adesivo, não gosto desse formato. Então o melhor seria, se for reposição junto em relação ao anticoncepcional, o melhor seria o implante. O implante é muito interessante. Como anticoncepcional, o DIU Mirena não deixa a desejar, ele é muito eficaz. Mas eu falo em relação aos dois, o melhor mesmo seria o implante. Tanto com reposição quanto o anticoncepcional. Perfeito. Olha, o anticoncepcional, o DIU Mirena, ele é muito eficaz. O implante eu não posso chamar de melhor. Ele tem vantagens em vários aspectos. Mas eu falo os dois juntos. Eu falo em relação aos dois juntos. Tipo assim, se a pessoa quiser os dois juntos, tanto repor, hormônio... Entendi. Para reposição hormonal, realmente o implante ele é superior. Entendi. O DIU Mirena, ele não faz reposição hormonal alguma. Ele só é um contraceptivo. Justamente. Perfeito.
Então, mais uma pergunta aqui, bastante recorrente também. Quais são os indícios clínicos que posso ter um déficit hormonal na menopausa? Eu até comentei na outra pergunta daquele monte de sintomas que são muito característicos no período de menopausa, perimenopausa, chegando na menopausa, que são desde alterações menstruais, a calores, né, que são clássicos, alterações cognitivas, de ansiedade, alterações de sono, depressões, irritabilidades são muito comuns, dificuldade grande para se perder gordura ou para ganhar massa muscular, são alterações que muita gente relata e começa a suspeitar a chegada da menopausa, climatério, né? Muitas vezes a própria idade, a mulher está com 50 e fala, doutor, acho que está chegando. Mas enfim, tem pacientes que estão com 40 com essa sintomatologia, quando a gente avalia, é um climatério chegando, uma menopausa chegando, entendeu? Entendi. Então, normalmente esses são sintomas mais comuns. Às vezes também alterações sexuais, como ressecamento vaginal, são relatados e a gente vai confirmar com o exame de laboratório, não é difícil não, é muito comum. Certo. Então, a reposição hormonal sem uma dieta equilibrada pode gerar um efeito indesejado? Como aumento de massa gorda ou interferir no plano de tratamento? Com certeza, com certeza. Se eu simplesmente faço uma reposição hormonal, por mais que eu reponha os hormônios da mulher, eu sei que ela tem uma tendência maior de estar ganhando gordura, de estar perdendo massa magra, perdendo gordura, às vezes em bumbum e coxa, e ganhando no abdômen. Existe essa tendência. Se eu não for fazer uma terapia boa, acompanhada de uma alimentação direcionada, eu tenho risco sim de estar ganhando gordura indesejada, de estar ganhando um acúmulo onde a gente não deseja. Então a gente tem que prestar atenção nisso, tá correto. Certo. Mais uma perguntinha. Quais os efeitos que o álcool tem em quem está realizando recomposição hormonal? Vamos sair um pouquinho aí da menopausa e ir para os jovenzinhos de hoje em dia. No caso, não é para reposição hormonal, para quem está usando alguma coisa hormonal, é isso? Isso. Entendi. Na verdade é recomposição, acho que eu falei errado, não falei, falei reposição, mas é recomposição. Quem está tomando hormônio, vamos supor assim. Entendi. Para quem está tomando hormônio em geral, normalmente quem está fazendo esse tipo de uso hormonal quer algum objetivo estético, físico, de performance. Algo que o álcool vai ser totalmente contraindicado, vai atrapalhar em todos os sentidos. Há uma outra questão também que o álcool ele é muito agressivo para o fígado. Então, no quesito do fígado, talvez, dependendo do hormônio utilizado, pode haver uma sobrecarga, algo que a gente não quer. O álcool também faz uma desidratação muito importante e nessa desidratação pode atrapalhar tudo para hipertrofia, que parte do processo disso envolve, num primeiro momento, um incremento de líquido na fibra muscular de sarcoplasma. Se eu começo a desidratar, eu começo a regredir o processo. Tá Ou seja, vai estar meio que jogando dinheiro fora. Perfeito, o álcool atrapalha, sem dúvida nenhuma, tá bom? Certo. Vamos lá para mais uma última perguntinha que o pessoal geralmente pergunta. A atividade física ajuda a regularizar meus hormônios? A atividade física não ajuda a regularizar seus hormônios assim, em geral e fazer você produzir mais hormônios. No geral, isso não acontece tanto. Talvez em alguns grupos de homens a introdução de atividade física aumenta a produção de testosterona, isso já é sabido, a gente sabe disso. Mas no geral, uma coisa que a parte de atividade física faz muito é alterar a sensibilidade a alguns hormônios. Sensibilidade à insulina, sensibilidade aos receptores de testosterona, androgênicos. Então, a atividade física ajuda no efeito final do hormônio, a gente sabe disso. Principalmente efeitos estéticos. Então, a gente sempre conta como aliado em alguma terapia hormonal a atividade física. Eu não gosto de estar pensando em terapia hormonal em um paciente que está sedentário no sofá. Eu sempre falo, vai dar ruim em algum momento. Tem que ter uma atividade física aí. Com certeza. Nem que for uma caminhada, Perfeito, tem que ativar a musculatura, entendeu? Então o efeito principal dela é isso aí. Mas assim, eu achar que eu vou fazer uma atividade física e meu corpo vai sair produzindo hormônio, no geral não é muito bem por aí não. Certinho. Então essas foram as perguntas. Fechou. Muito obrigada. Chama mais perguntas então de outra vez. Um abraço. Tchau.